8h05 da manhã, nós vamos para Brasília. Cláudio Humberto chegando com destaque aqui na abertura do Jornal Gente também. Fala, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. Olha, esse show, só rapidamente, esse show de horrores no Supremo Tribunal Federal faz lembrar aquela célebre frase do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, que entrevistamos aqui há poucos dias, o ministro Marco Aurélio, quando ele diz que falta temperança na atual composição do Supremo Tribunal Federal, né? Ministro se comportando como se fora promotor de justiça, um promotor, né, um simples promotor, juiz se manifestando de maneira colérica, de maneira completamente fora do padrão de equilíbrio, né, e de sensatez que todos esperam dos magistrados brasileiros, que sempre nos orgulharam muito, né? E, portanto, o Supremo tem um papel fundamental em restabelecer esse respeito que lhe é devido. Bom, o fato é que já se começa aqui em Brasília a perceber nos meios políticos, sobretudo no Congresso Nacional, o início de uma reação a essas frequentes invasões de competência do Supremo Tribunal Federal nos outros poderes, né? A gente viu ontem o anúncio do presidente do Senado, até ele, o senador Rodrigo Pacheco, em geral muito omisso em relação ao Supremo Tribunal Federal, anunciando uma proposta de emenda constitucional que vai restabelecer o porte de arma, de drogas, em qualquer quantidade, como crime. Isso foi suprimido da legislação pelo Supremo Tribunal Federal, legislador que nós temos, né? Simplesmente está lá a lei, proíbe o porte ou pelo menos criminaliza o porte de drogas, mas o Supremo decidiu que não. E isso, inclusive, valeu do próprio Rodrigo Pacheco uma advertência durante o julgamento que, olha, isso aí é uma matéria que é pertinente ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário. O Supremo ignorou completamente a fala de Rodrigo Pacheco e seguiu o seu julgamento. Agora, uma PEC vai restabelecer tudo. E aí, o que é que vale, né? Porque o Supremo Tribunal Federal vive uma fase, além de legisladora, uma fase tão lacradora que é possível que venha até a anular uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo uma emenda constitucional. Bom, ontem também nós tivemos a confirmação de que também até ele, o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, resolveu tirar do fundo da gaveta, lá do fundão, projeto que estabelece mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, para que os brasileiros não sejam obrigados a suportar algumas dessas figuras durante a vida inteira, né? Então, esse projeto deve voltar a tramitar com a determinação de relator, de relatoria e etc. e tal, e é muito provável que tenhamos aí em futuro breve mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um segundo passo assim, de reação do Congresso a essas invasões frequentes de competência do Supremo nas atividades do Poder Legislativo, sem contar do Poder Executivo, né, desde o governo passado. Ontem, inclusive, aconteceu algo que já não se via em Brasília há um certo tempo. Protesto contra o Supremo Tribunal Federal, na porta do Supremo, um grupo de pessoas protestou sobre outra ameaça que o Supremo traz a esse equilíbrio entre os poderes, né? Uma proposta, uma ação oportunista do partido PSOL, junto ao Supremo Tribunal Federal, pretende legalizar de uma vez por todas o aborto aqui no nosso país, já até a 12ª semana. Isso levou muita gente, inclusive religiosos, né, de várias fés, digamos assim, né? Tivemos ali na Praça dos Três Poderes, católicos, protestantes, parlamentares, que também aproveitaram para protestar contra essa coisa, né? Porque, afinal de contas, no Brasil, a Constituição proíbe o aborto. Mas por que é oportunista a iniciativa do PSOL? Porque está prestes a assumir a presidência do Supremo um abortista militante, digamos assim, né? O ministro Luiz Roberto Barroso defende o aborto porque ele considera, ele disse isso inclusive em entrevista mais ou menos recente, que considera que a criminalização do aborto é uma péssima política pública.
só para confirmando um outro viés intervencionista do Supremo Tribunal Federal na definição de política pública, que é uma coisa que pertence, ou que pelo menos é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo e também, é claro, quando for o caso, do Poder Legislativo. O aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão religiosa, claramente, não é? E certamente será um avanço quando o Brasil colocar a legislação, atualizar a legislação em relação a isso, né? Porque afinal de contas o aborto penaliza muita gente, muitas mulheres pobres, inclusive, desinformadas, etc., que ficam sujeitas às penalidades muito duras da lei, né? Mas isso não pode ser feito na canetada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma tarefa exclusiva do Poder Legislativo. Agora nós vamos a Paris.